Olá, iluminados estudantes do Paraná, tudo bem com vocês? Novamente aqui eu, professor Jefferson, Ciências, interpretando para Libras para nós. O Gadu novamente, mais uma aula luminosa para vocês. Hoje, novamente, luz. E ali, o oposto da aula anterior. A aula anterior eu trouxe para vocês a luz do sol durante o dia, agora eu estou trazendo a luz da lua durante a noite. O sol estava no começo do dia, aqui uma lua no início da noite. Como bom apaixonado por astronomia, que vocês já devem ter percebido, eu acompanhei as 3 superluas que tivemos esse ano. Uma delas eu acompanhei de Curitiba, a segunda eu fui até Pinhais, no Parque da Ciência Newton Freire Maia, que o parque, antes da pandemia, tinha um evento chamado Noites no Parque, onde eles dispõem os telescópios do parque, telescópios muito bons, para o público em geral, para observar fenômenos astronômicos. Um deles foi a superlua. Muito legal, fui lá, tinham várias pessoas, o evento tem limite de pessoas, quando ele voltar a acontecer, provavelmente. E o pessoal fazia inscrição pela rede social do parque. Bem simples, não tem custo algum. E a terceira superlua desse ano, que foi a mais forte, eu fui até o litoral do Paraná, numa praia maravilhosa, para mim uma das melhores praias do Paraná, que é o limite com Santa Catarina, um balneário chamado Barra do Saí, em Guaratuba. Pessoal aí da Barra, adoro vocês. Só faz desde que eu nasci que eu conheço a Barra do Saí. E de lá deu para observar fenomenalmente a Lua. Por quê? Porque lá tem uma região que não tem iluminação artificial na praia. E olha só a foto que eu consegui. Maravilhosa superlua com o mar ao fundo, né? Claro que eu tinha ajuda ali de uma iluminação do flash também. Para a aula de hoje, já que eu estava na praia, tirando aquela foto aquela vez, trouxe para vocês um evento ligado ao mar, aos rios, óculos polarizados. Uma matéria lá de 2007, de um site chamado Guia da Pesca. O que eu peguei lá nessa matéria? Os óculos com lentes polarizadas têm como função reduzir o reflexo da água para o pescador. Já perceberam que algumas vezes você olha para a água e a água está refletindo a luz? Se eu estivesse usando uma lente polarizada aqui, não veríamos o reflexo da lua na água, porém a minha intenção era capturar inclusive o reflexo na foto. Certo? Continuando. Aumentando o conforto, ajudando a descansar a vista e melhorando a percepção visual. Inclusive eles são proibidos em competição de pesca porque eles dão uma certa vantagem ao competidor. Principalmente quando estiver pescando com iscas artificiais, quando precisar visualizar o peixe, o movimento da linha, estruturas abaixo da água e principalmente como proteção em possíveis acidentes com anzóis ou garateias. Aí tem um fator interessante. Olá, que são óculos com lentes polarizadas? Estes meus óculos aqui, eles polarizam. Eles impedem que alguns raios de luz entrem. Lembram deles no experimento que eu fiz na aula para vocês? Poxa, professor, mas esse teu óculos não está servindo muito bem para pescaria. Pois é, porque eu serrei ele, né? Se ele ainda estivesse pronto, eu poderia pescar usando ele. Mas eu não sou nada bom com pescaria. Meus caros, novamente lá, as Cataratas do Iguaçu, com um arco-íris maravilhoso. E os objetivos de hoje? De novo os da aula passada. Ainda estamos falando de luz. É um tema que dá muitas aulas. Eu resumindo as aulas. Poderíamos ter um ano de aula sobre a luz e ainda não perceberíamos tudo. Vamos iluminar feliz, vamos perceber as qualidades da luz, vamos conhecer os elementos das ondas novamente e, é óbvio, o seu caderno para as anotações, confirme frequência, mande as atividades, mande dúvidas, mande contribuições. Use os aplicativos que você tem disponível. Ótimo? Se você está assistindo pelo Aula Paraná, tem o chat, conversa, tem alguém te respondendo agora aí dúvidas sobre isso, acompanhando a aula. Usem essas ferramentas. Vamos lá, meus caros. De novo o tiozinho Einstein. E uma questão para vocês. Ao incidir sobre uma superfície espelhada, um raio de luz retorna com o mesmo ângulo com o qual incidiu. Esse fenômeno é chamado... Qual o nome desse fenômeno? Anota, responde, eu já venho.
Fácil, né? A luz bateu e voltou. A gente já viu esse fenômeno no som. O som tem essa propriedade também de bater e voltar. Qualquer onda tem essa propriedade e ela chama-se reflexão. A onda incide sobre um obstáculo e retorna. Vamos lá. Aula anterior. Tá com as suas anotações? Pega no seu caderno, começando do primeiro experimento. Lembra qual? Esse aqui, do prisma. Agora, é diferente. Na aula passada eu pedi para você observar, eu pedi para você contar os materiais usados e contar o que você viu. Agora eu quero explicações. O que você viu? Fala aí, estou te ouvindo. Você tem razão? Você tem certeza que é isso? Isso mesmo, muito bem. A luz sofre um fenômeno chamado dispersão. Quando você tem vários feixes de luz juntos no mesmo raio, qualquer onda é isso. Então eu tenho vários sons vindo no mesmo conjunto. Eu tenho vários tipos de luz no mesmo conjunto. Quando eles atravessam por uma superfície diferente, no caso aqui o vidro, cada um passa por essa superfície de um jeito. Quando muda de meio, muda do ar para o vidro, a luz perde velocidade. E cada tipo de luz perde velocidade de um jeito. Umas perdem mais, outras perdem menos velocidade. Isso varia conforme a frequência e o comprimento da onda. E aí, ela muda de trajetória por perder velocidade, e como umas perdem mais velocidade do que a outra, os raios se separam, decompondo a luz. Então aqui, como a luz era um feixe com 7 ondas junto, separou os 7 ondas para cada uma seguindo o seu trajeto. Interessante, né? Então, vem todos juntos, mudou de meio, cada um segue o seu trajeto. Ótimo. Continuando. Experimento 2, do disco de Newton. As 7 cores, eu giro o disco e aí ele fica branco. Lembra do eco? Do som? Eu até trouxe para vocês na aula de som, que o tempo para você poder perceber sons diferentes é 0,1 segundos. Se chegar 2 sons com uma diferença de menos que 0,1 segundo na sua orelha, o que vai acontecer? Você não vai perceber como sons diferentes, e sim como o mesmo som. Então, se eu der um berro, uau, no meio de um vale, esse som bater na montanha e voltar, e ele chegar na minha orelha com um intervalo maior do que 0,1 segundos, eu percebo o som que eu emiti, uau, e o som que voltou, uau. Se tiver menos que 0,1 segundos, eu vou entender como um som só, uau. Por quê? Porque a persistência auditiva, ela é de 0,1 segundos. Da mesma maneira, nós temos persistência luminosa no olho. E quando o disco gira numa velocidade maior do que a persistência luminosa, todas as cores ficam impressas no meu olho ao mesmo tempo. Todas as cores impressas ao mesmo tempo, que cor eu tenho? Branco. Isso chama-se sobreposição. A velocidade com que os raios alteram é maior do que a persistência da visão. Continuando. Próximo fenômeno, o deserto de sal. Por falar nisso, quando vocês vão me levar a visitar o deserto de sal? Quando acabar a pandemia? Obrigado, estou esperando aí. A explicação desse fenômeno. Reflexão. Os raios incidem sobre uma superfície e retornam. Se a superfície for plana, os raios retornam com o mesmo ângulo que eles incidiram. Então, se ele incide com um ângulo de 90 graus, ele volta com um ângulo de 90 graus. Se eu pego o meu espelho e inclino, o raio de luz entrou com 45 graus, ele sai com 45 graus. Certo? Isso em superfícies planas. Quando as superfícies não são planas, eu já vou contar o que acontece. Olha o nosso amigo chimpanzé, nosso parente próximo, Pantroglodites. Mesmo fenômeno. Os raios incidem sobre a superfície e retornam. Isso chama-se reflexão. Próximo fenômeno. O copinho de água com o canudo. A vara de pesca com a ponta da vara dentro da água. O balde cheio de água com a mangueira dentro do balde. Todos eles é o mesmo fenômeno. O que acontece? Você só enxerga o canudo, a varinha de pesca, a mangueira. Por quê? Porque a luz bate sobre esses objetos e volta para o seu olho. Você está me enxergando porque a luz da sala está batendo sobre mim
e está voltando, entrando pela câmera, sendo transmitida por fibra ótica, saindo pela tela da sua TV e entrando no seu olho. Entenderam? Nós enxergamos luz refletida. Vocês enxergam o meu jaleco azul? Porque ele reflete a cor azul. Nós enxergamos as folhas de uma árvore verde, de uma araucária, por exemplo, porque ela reflete o verde. Estão entendendo? Que bom. E o que acontece aqui? A luz bate no canudo e volta. Só que lembra que você tem uma parte do canudo que está em contato com o ar e uma parte que está em contato com a água? E o ar e a água são superfícies diferentes, são meios diferentes. Portanto, a onda tem velocidade diferente, porque um é gasoso, outro é líquido. No caso da luz, ela perde velocidade conforme o meio é mais denso. O som era o contrário. O som ele ganha velocidade. Quanto mais perto as partículas, mais rápido o som viaja. A luz não. Mais perto as partículas, mais devagar ela viaja. Como é que nós chamamos esse fenômeno? Refração. O que acontece? A luz incide sobre o canudo e retorna ao olho sofrendo um desvio. Por que esse desvio? Perda de velocidade. Perdeu velocidade, ela muda de trajetória. O canudo quebrou e depois ele se recupera? Não. E um pescador bom, imagine os nossos indígenas, profissionais da pesca, que eles sabiam o quê? Olhar o peixe dentro da água, e eles já sabiam da refração, antes do Einstein, antes do Newton, e eles sabiam que aonde ele estava vendo o peixe, não é aonde o peixe está, porque devido à refração da água, aquela luz perdeu velocidade e o peixe parece mais próximo. Eles sabem que o peixe está um pouco mais afastado. Então, se ele arremessasse a lança aonde ele estava vendo o peixe, ele não pescaria. Ele tinha que arremessar a lança aonde ele sabe que o peixe está, compensando esse efeito da luz. Senão, eles estariam passando muita fome ou, no mínimo, não comeriam peixe. Iam comer só outros animais. Entenderam a ideia? Então, eles já eram muito bons com isso. Vou pescar, eu vou jogar um anzol onde eu estou vendo peixe, caso você esteja pescando num lugar que vê o peixe. Não, vou jogar onde o peixe está, porque onde eu vejo é uma ilusão gerada pela refração. Ótimo? Continuando. O outro fenômeno, aquele do teatro, aquele que eu coloquei o anteparo ali no quadro e projetei a luz com as lanterninhas. Lembram dele? Lembram dos filtros luminosos que eu utilizei? Perfeito, maravilha, que memória boa. O que acontece aqui? Interferência. Se eu começar a gritar aqui na sala, e o nosso amigo Cadu começar a gritar também, a mesma palavra vai sair um volume muito maior. Por quê? O som que eu estou emitindo vai sofrer interferência com o som que ele emite, e os dois juntos vão ganhar força. Duas luzes juntas, quando elas se cruzam, elas sofrem interferência, e naquele ponto elas ganham em intensidade também. Só que, como no caso das ondas são cores diferentes que nós utilizamos, ou seja, frequências diferentes que nós utilizamos, o que nós vamos ter? No ponto de encontro, uma sobreposição, onde a cor percebida é a combinação das duas frequências. E esse fenômeno é chamado de interferência. Ondas de diferentes comprimentos se sobrepõem e a cor emitida fica de acordo com a combinação de frequências. Se eu emitir todas as cores ao mesmo tempo, o que você vai enxergar? Branco. Lembra disso? Uma camiseta branca reflete todas as cores ao mesmo tempo. Uma camiseta preta não reflete. Ela fica com todas as cores e ela tem ausência de reflexão. Por exemplo, vocês podem ver a camiseta do Cadu, como a camiseta dele não está refletindo, por isso ela aparece para nós como preta. Entendeu? Seguindo em frente. O experimento do Yang. Um anteparo, passa a luz, dois anteparos, passa a luz, bate no terceiro. Lembram de tudo isso? O que acontece aqui? O que nós chamamos de difração. A mesma onda sendo separada em duas ondas e depois eu faço ainda elas se sobreporem. Então, a primeira fenda foi para concentrar a luz, a segunda fenda para dispersar a luz, difratar, o nome correto é difratar, e aí quando eu difrato elas, eu posso ver o ponto onde elas sofrem interferência. Então eu transformo uma onda em duas e depois eu faço elas se sobreporem. Tá bom? Lembra do meu óculos? O meu óculos faz esse efeito.
O que acontece com o meu óculos aqui? A luz está passando por ele. Esse óculos aqui, ele é fabricado de um jeito que ele tem um monte de linhas em um sentido. E esse óculos tem um monte de linhas em outro sentido. E aí quando eu coloco, por esse lado entra só as ondas que vêm na vertical, por esse lado entra só as ondas que vibram na horizontal. Ótimo? E aí o que vocês percebem? Os dois óculos alinhados, tudo bem, a luz está passando. Por quê? Porque os dois estão permitindo que entre aquelas linhas a luz atravesse. Quando eu giro eles, escurece até uma forma que a luz não passa mais. Por que a luz não passa mais? Lembra das grades? Quando eu coloco uma lente em frente à outra, as grades estão assim. Quando eu giro as lentes, fica de um jeito que a luz não passa mais. Então eu estou criando barreiras, onde quando o óculos está assim, eu tenho o quê? Difração. Quando eu giro, eu já não deixo mais nem acontecer difração. Ótimo? Era outra coisa que pegasse ali e girasse o anteparo do meio. Aconteceu o mesmo fenômeno. A luz já ia ter uma barreira, não ia passar mais. Entenderam bem? Que bom. Ficou com dúvidas? Use os aplicativos. E o seu experimento? Obrigado, pessoal, que mandou as imagens. Obrigado, pessoal, que comentou o que pôde observar. Ficou muito bacana o que vocês fizeram. O pessoal lá de Guarapuava mandando o que fez. O pessoal de Pato Branco, White Duck, muito obrigado, né? Olha só, o que acontece? A luz ela entrou pelo furo e a imagem que estava atrás de você foi projetada dentro da caixa. Então a caixa virou um projetor de imagens. Quanto menor o furo, mais nítida a imagem, também menos luz entra. Como é que nós chamamos isso daí? Esse equipamento chama-se câmara escura. As câmeras que estão me gravando agora nesse momento e gravando o Cadu fazem o mesmo fenômeno. A luz, quando entra pela lente, ela é projetada no fundo, num sensor. Então a lente da câmera funciona como a abertura da caixa e o sensor da câmera funciona como o papel que você tinha no fundo. E o que você observou no fundo? Que tudo vira de ponta cabeça. Porque os raios de luz que vêm de cima e passam pelo furo, eles continuam o seu caminho, de cima para baixo. Os raios de luz que vêm de baixo passam pelo furo e continuam o seu caminho, de baixo para cima. E a imagem faz o quê? Se inverte. Essa câmera agora, no sensor, a minha imagem e do Cadu, estão aparecendo invertidas, mas o próprio sensor já sabe disso e gira elas, 180 graus. Ótimo? O que é isso? Propagação retilínea da luz, a luz viaja sempre em linha reta, e a independência dos raios. Os raios se encontram no furo e continuam sua viagem. Né? Isso faz com que eles se cruzem no orifício e sigam seu caminho, gerando a imagem invertida. Seu projetor de imagens. Continuando. Primeiro exercício de hoje. Explique o que ocorre quando dois raios de luz diferentes e de diferentes frequências se cruzam. E o que acontece após se cruzarem? Anota, resolve e eu já retorno.
Moças e moços, fácil, né? O que acontece? Ao se cruzar, ocorre interferência e a cor observada será a combinação das duas frequências. E a seguir, seguem independentes um do outro, sem desvio e com a mesma cor. Então, um feixe azul e um feixe vermelho, quando se encontram, mudam de cor, depois cada um segue o seu caminho, o azul continua azul, o vermelho continua vermelho. Já vimos isso, interferência. Olha só, agora vamos tratar objetivamente de espelhos e lentes. Que interessante. Um espelho plano, primeira parte, ou seja, ele é bem retinho, eles são fabricados com vidro derretido. Esse vidro ele é moldado em cima de uma piscina de mercúrio, então o mercúrio está lá líquido. Quando o vidro quente é colocado, ele fica perfeitamente reto. Depois esse vidro é polido. E em um dos lados eles colocam uma camada metálica, que é onde a luz bate e volta. Para que o vidro? Para manter essa camada metálica reta. Ótimo. Existe uma região da Índia onde tem os fabricantes dos melhores espelhos do mundo. Que esses espelhos são feitos diretamente no metal. Então, uma camada, mais grossa de metal, e eles vão fazer um polimento nessa camada, um polimento tão bom, que não precisa do vidro. A camada fica tão reta e tão bem polida, que não precisa do vidro para manter ela reta. E já vi relatos de pessoas que se observaram nesses espelhos e que é muito diferente. Por quê? Porque toda vez que nós nos olhamos num espelho comum, a luz vai fazer o quê? Ela vai incidir sobre a lente, sobre o espelho e vai voltar. Só que ela tem que passar pelo vidro. E ao passar pelo vidro, ela sofre refração, lembram? E um pequeno desvio. Então nós não conseguimos ver puramente como nós somos. Nesses espelhos que não têm a camada de vidro, podemos ver puramente como nós somos. Que interessante? Agora presta atenção, eu vou falar a respeito da imagem ao lado. Um objeto numa posição, o seu olho em outra. Por exemplo, o quê? Aqui na minha mesa. O que nós temos? O giz numa posição e você aí em outra posição. O equivalente ao seu olho é a câmera da sala. E a câmera não está vendo o giz, ela está vendo o espelho. E o giz aparece dentro do espelho. Esse espelho é um espelho plano, reto. Então, da maneira que os raios de luz batem nesse espelho, eles seguem da mesma maneira, com o mesmo ângulo. Percebam a diferença, eu mostrei isso na aula passada para vocês. Eu vou trocar de espelho, aqui eu tenho um outro espelho desse lado, tá? Esse espelho, o que aconteceu com o giz? Pois é, ele mudou de tamanho. Porque esse espelho, ele não é um espelho plano. Quer ver só o que ele é? Acompanhe aqui na tela do nosso monitor. Ele é um espelho esférico. Então, imagine uma esfera, uma bola, essa bola foi cortada e um lado dela foi polido. Se eu polir o lado de dentro da bola, eu tenho um espelho côncavo. Se eu polir o lado de fora da bola, eu vou ter um espelho convexo. Os espelhos convexos, a luz bate nele e sai espalhada. O espelho côncavo, a luz bate nele e sai concentrada. Conforme o tipo de espelho, esse aqui me dá um campo de visão maior, porque se eu tiver um espelho plano, eu só vou pegar os raios de luz que vêm na direção do espelho. Se o espelho é convexo, eu consigo pegar raios laterais também nesse espelho. Então eu aumento o campo de visão, só que as imagens ficam menores. Por exemplo, espelhos de automóveis, de motocicletas são legais. O espelho côncavo é o contrário, ele fecha o campo de visão, ele diminui o campo que você pode observar, mas as imagens ficam maiores. Se você tem uma colher, uma concha na sua casa, faz um polimento bem bom nela, com sabão em pedra e palha de aço, deixa ela bem polida, bem polida. E reparem, de um lado você vai ter um espelho côncavo, brinquem, aproxime e afaste do seu rosto, e do outro lado você vai ter um espelho convexo. Aproxime e afaste, vire de lado, perceba o que vai acontecer com as imagens.
certo? Olha só, exercício para vocês. Um espelho que espalha os raios luminosos que chegam nele, aumentando o tamanho da imagem, é muito útil como retrovisor de carro. Isso é ideal nesses veículos? Justifique. Então, esse espelho que aumenta a imagem é bom para veículos? Sim ou não? Depois, explique por que você acha que sim ou por que você acha que não. E eu já retorno.
Pessoal, então vamos lá. É ideal? Não. Por quê? Esses espelhos, chamados côncavos, captam um campo de visão muito pequeno. Quando você amplia a imagem, o seu campo de visão reduz. O ideal são espelhos, faltou um S, consertem por favor. O ideal são espelhos que captem campos maiores, como os convexos. Então o espelho convexo ele aumenta o campo. A imagem fica um pouco pequena. Coloque um espelho plano junto a um espelho de carro e você vai perceber isso. Espelhos externos, tá? Olhe de cima um espelho de carro, você vai perceber uma leve curvatura. Por quê? Para ganhar em campo de visão. Aí o motorista sabe que quando ele olha no espelho a imagem parece estar um pouco mais longe, porém ela está mais perto do que aparenta. Até alguns espelhos têm uma mensagem. Continuando. Mudando de espelhos para as lentes. O que as lentes fazem? Mudam a direção dos raios. Como? Refração. O material da lente faz a luz perder velocidade e aí o raio muda. Algumas vezes o raio se encontra, algumas vezes os raios se afastam. Conforme o tipo de lente. Lentes convergentes. O feixe de luz que vem é aproximado pela essa lente. Então a luz entrou aqui, ela é direcionada para cá. São lentes de bordas finas. Ótimo. As lentes divergentes, que só serve para ver gente, porque ela é divergente, não é de ver bicho. Brincadeira, tá? Quer dizer o que é divergente? Quer dizer que elas divergem, que elas espalham os raios de luz. Então você pode usá-la no zoológico, que apesar de divergente, ela também vai servir para você ver bichos. A luz entra aqui, segue reto, a luz que entra aqui vai para lá, a luz que entra aqui vem para cá. São lentes de bordas grossas. As câmeras que estão me gravando agora e gravando o Cadu, elas são combinações de lentes. Por quê? Porque além de convergir os raios, elas ainda têm que direcionar eles para o sensor. Tem a questão do foco, porque eu estou mais perto, às vezes eu estou mais longe, e assim vai. Como isso funciona em nós? Então vamos lá. Primeiro uma revisão aqui fechando as lentes. Representando no caderno lentes de bordas finas, lentes de bordas grossas. As convergentes, a luz sendo aproximada, um raio do outro. A divergente, os raios sendo afastados. Tá bom? Bordas largas, o exemplo, uma bicôncava. Bordas finas, um exemplo lá, biconvexa. Bordas finas, raios se aproximam. Bordas largas, raios se afastam. Um óculos depende da necessidade da pessoa. Pode ser borda fina, pode ser borda larga, e assim vai. Continuando, meus caros, por falar em óculos, a nossa janela para o mundo. As pálpebras sustentando os cílios. Os nossos cílios, que são a nossa primeira reação de reflexo quando algo vem para o olho. E quem tem o hábito de usar as máscaras de cílios, né? E aí acaba resistindo à vontade de fechar os olhos para poder passar, acaba diminuindo esse reflexo e tendo ele mais atrasado. Então o olho fica um pouco menos protegido. Esses cílios aqui que vão fazer nós fecharmos o olho muito rapidamente. Dentro ali tem a parte branca do olho, a esclerótica. A parte colorida do olho, a íris. E aquele espaço no meio, por onde a luz passa, que pode se dilatar ou se contrair, chamado pupila. Olhando agora um olho lateralmente, como se ele tivesse sido cortado e manteve o formato. Por que manteve o formato? O nosso olho é preenchido por um líquido, esse líquido diminui a velocidade da luz. Se um olho for aberto, esse líquido vaza, e aí a luz não consegue mais sofrer esse fenômeno. Esse líquido é um pouco diferente nessa região do olho do que ele é aqui. E eu já vi implantes para mudar a cor da íris, que impede que esse líquido passe de um lado para o outro. A córnea para de receber nutrientes e fica esbranquiçada. E a pessoa perde a visão. Então, não é nada interessante fazer esse tipo de procedimento. Toda a cor de olho é linda, tá bom? Basta que você olhe com atenção e você perceberá que todo olho é lindo. Gente, olho é algo maravilhoso. Olhe de perto um olho. Veja como a íris é muito bem desenhada, como ela é maravilhosa. Não percam tempo com essas coisas. Perfeito? A córnea transparente, a luz vai passar pela pupila, que dilata ou contrai, e vai chegar no cristalino. O cristalino é uma lente natural. Uma lente que tem músculos que podem esticar ela, e ela fica mais fina, ou músculos que relaxam, e ela fica mais grossa. Põe a sua mão em frente ao rosto, foque na mão e veja o que acontece com a imagem no fundo. Agora olhe para o fundo, repare o que acontece com a mão.
Para você mudar esse foco visual, você movimentou o cristalino. Na câmera, isso daí ele teria um motor aproximando lentes ali dentro. Somos mais eficientes que a câmera. Essa luz vai bater nessa superfície amarela, que é a retina. A retina capta a luz e transforma em sinal que o nervo óptico leva para o cérebro. A coroide é a camada que vai fazer o quê? Mandar nutrientes para a retina. Se a retina desgrudar da coroide, ela morre. Não recebe mais nutrientes. Então, muito cuidado, impactos fortes, pressão alta, então tem uma boa alimentação. Vitamina A, porque ela é necessária para renovar a retina. Tudo isso para a sua janela ficar bem. Mas algumas janelas, elas têm um formato um pouco diferente e acabam gerando isso. Uma janela emétrope, ou seja, está com as suas medidas proporcionais, gera uma imagem assim. Uma janela míope, ela forma a imagem um pouco antes da retina. E essa imagem precisa ser formada bem na retina. Então eu preciso de uma lente que aumente um pouco os raios de luz, uma lente divergente, para que a luz se forme na retina. E aquela piada boba, o míope não pode ir no zoológico, porque ele usa lente divergente, não de ver bicho. Divergente porque ela afasta os raios de luz. Então, mais ou menos como um míope enxerga. Aí aqui, quem é hipermétrope, que o olho dele é mais curto, então a imagem ideal é formada num ponto que seria depois do olho. Ele precisa de uma lente que aproxime os raios de luz, uma lente convergente. E o astigmatismo que tem uma irregularidade na córnea, e eu preciso de uma lente que copie essa irregularidade para que a imagem fique emétrope também. Tá? Se no olho míope a imagem forma-se antes da retina, qual tipo de lente é a mais adequada para tornar a visão emétrope? Explique. Eu já volto.
Fácil, né? Lentes divergentes, pois ela irá afastar os raios luminosos, mudando o ponto de foco mais para o fundo, em cima da retina. Falei várias vezes isso para vocês, né? Então, meus caros, luz é uma onda, as características dela, retomamos os fenômenos, vimos como funciona a nossa maquininha de captar luz e vimos também os espelhos e as lentes. Ótimo! As dicas para uma vida, uma interação saudável com o planeta, as dicas para um isolamento social muito bom nesse período. Eu sou grato por vocês terem acompanhado essa aula, muito obrigado e até a nossa próxima aula de retomadas.